Muito bem, pessoal, estamos então agora dando continuidade à aula 3, agora a parte 2. E o tema que nós estamos desenvolvendo nessa aula 3 é a respeito dos anjos caídos. E nesta parte nós vamos estudar, fazer uma análise a respeito da queda de Lúcifer, lá em Ezequiel capítulo 28, versículos de 11 a 19. Então eu vou ler o texto aqui. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Ezequiel, capítulo 28, versículos de 11 a 19. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos, no dia em que foste criado. Foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lancei, ou melhor, pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer. Ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das suas iniquidades, pela tua injustiça e do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Vejam, nós temos aqui uma pequena descrição sobre a queda de um querubim ungido. Então, no versículo 12, vamos começar aí, fazer uma análise rápida, uma paráfrase dos versículos de 12 a 19, nós vamos ver o seguinte, que esse indivíduo, esse ser criado, era um anjo perfeito. Ele era perfeito, sábio e formoso. Portanto, foi alguém criado por Deus de forma perfeita. Veja que Deus não o criou na forma que ele é hoje, porque Deus o criou perfeito, com grande sabedoria, com grande formosura e beleza. No versículo 13, Ezequiel relata que ele estava no Éden, ou seja, ele esteve no Éden, jardim de Deus. Esse versículo destaca a sua beleza como pedras preciosas, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira e esmeralda. Então, dá para você ter uma ideia da beleza desse ser, da formosura desse ser e em onde ele se localizou aqui no planeta Terra. Ou seja, no Éden, jardim de Deus. Então aí você já vai fazendo uma relação com a queda do homem lá no capítulo 3 de Gênesis. Você vai observar no versículo 14 que Ezequiel relata o seguinte, que ele foi estabelecido por Deus como querubim da guarda. Veja, portanto, esse anjo, ele é um anjo, ou foi um anjo,
na categoria, na classificação de querubim. Querubim da guarda, a função guardar aquela região, guardar principalmente o caminho da árvore da vida. Você vai ver mais tarde, quando nós estudarmos sobre a queda do homem, esta relação do querubim guardando o caminho da árvore da vida. Era, portanto, um dos anjos criados para a glória de Deus. Assim como todos os demais anjos, este querubim também, foi criado para o serviço e para a glória de Deus. E esteve então, como o profeta relata, sobre o monte santo de Deus. Lá no versículo 15, o que nós vamos perceber? A perfeição deste ser. Quem o fez perfeito, quem o criou perfeito foi Deus, o único Criador. Então era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado. Vejam, desde o momento da sua criação até tal momento, esse ser, ele era perfeito nos seus caminhos. Até, vejam, esta palavrinha, até que foi achado iniquidade em ti. Até um determinado momento, esse ser está debaixo das ordens de Deus, é submisso ao Criador, entretanto, é achado em iniquidade num determinado ponto da sua existência. No versículo 16, nós vamos perceber que, pela abundância do seu comércio, seu coração se encheu de violência, por isso pecou. Então, era um ser de relacionamento. Quando nós falamos de comércio, nós falamos de compra e venda, nós falamos de relacionamento. Não sabemos exatamente que comércio era esse, entretanto, a palavra no hebraico foi traduzida para comércio, ou seja, é uma forma de relacionamento entre pessoas. Você não faz comércio pessoal sem outras pessoas estarem envolvidas. Então o comércio aqui está se relacionando com envolvimento, com pessoas que estavam, com seres, ou melhor, com seres que estavam atuando juntamente com ele, e ainda se encheu de violência, por isso pecou. Olha só, essa ideia de violência, essa ideia de pecado, surge exatamente aí. Repito, Deus o criou perfeito. O plano de Deus não foi a queda desse querubim ungido. Não foi que o seu coração se enchesse de violência. Entretanto, isso brotou no seu coração. Lá no versículo 27, o profeta vai relatar que o seu coração elevou-se por causa da sua formosura. Veja a questão aí da soberba. Elevou-se por causa da sua formosura. Em relação aos demais anjos criados, é possível, é apenas um pensamento, é possível que ele tenha sido mais belo e por causa dessa beleza o seu coração elevou-se. Então houve aí uma arrogância, houve uma soberba. Corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Veja, muito brilho, muita glória, e por terra foi lançado diante dos reis. No versículo 18, para nós caminharmos para finalizar essa parte, o profeta vai dizer que pela multidão das suas iniquidades. Agora vejam, essa palavra iniquidade está relacionada com injustiça. Um ser que age de forma injusta. Na injustiça do seu comércio, profanou os santuários de Deus. Então, você pode ver que quando a Bíblia relata que este mundo jaz no maligno, está debaixo da ação maligna, nós podemos ver então que os homens iníquos, aqueles que não agem debaixo da justiça divina, eles estão então operando debaixo da iniquidade. Muito bem, no versículo 19, todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Chegaste a um fim horrível e não mais existirás,
para todo sempre. Nós vamos ver então a questão da condenação do diabo, de Satanás e dos seus demônios, e nós vamos ver que eles serão lançados no lago de fogo e enxofre. Terminamos mais uma parte, logo mais estaremos finalizando esta aula com a terceira parte.